As estradas que cortavam a Judéia e a Galiléia no primeiro século não eram apenas caminhos de terra batida, mas sim as veias por onde circulavam notícias, mercadorias e a esperança de um povo. Viajar naquela época exigia uma preparação física e mental que o homem moderno dificilmente consegue conceber, pois cada quilômetro avançado representava um desafio direto contra os elementos naturais e a insegurança constante. Um viajante comum percorria cerca de 25 a 30 quilômetros por dia, dependendo do terreno acidentado e da carga que carregava nos seus ombros ou sobre o lombo de um animal de carga. O sol escaldante do meio-dia obrigava a paragens estratégicas em pequenas estalagens ou sob a sombra rala de árvores retorcidas, onde o maior tesouro não era o ouro, mas sim um gole de água fresca retirada de poços que serviam como pontos de encontro social. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, Jesus utiliza o cenário realístico da estrada de Jerusalém para Jericó, para ilustrar uma parábola, descrevendo um caminho conhecido pela sua perigosidade e pela presença frequente de salteadores que se escondiam nas curvas rochosas. Dentro deste cenário de deslocamento, a hospitalidade não era apenas uma virtude moral, mas uma regra de sobrevivência que definia o caráter de uma comunidade inteira perante o estrangeiro. Receber alguém em casa, lavar os pés cansados e partilhar a refeição era um protocolo sagrado que unia desconhecidos sob um pacto de proteção mútua. As sandálias de couro fino ofereciam pouca defesa contra as pedras cortantes e o calor do solo, tornando o ato de lavar os pés uma das maiores demonstrações de serviço e alívio físico. Aqueles que se aventuravam por caminhos mais longos dependiam da solidariedade de aldeias remotas, onde a chegada de um viajante era a principal fonte de informações sobre o que acontecia nos centros urbanos ou nas cortes dos governantes. Esta dependência mútua criava um tecido social onde o isolamento era quase impossível, e cada jornada se transformava numa história de resistência e fé. O peso da jornada também se refletia no que as pessoas levavam consigo, geralmente limitado ao essencial: um alforje com pão seco, uma botija de couro para água e um cajado para defesa e apoio. Não havia o conforto do anonimato nas estradas, pois cada grupo de viajantes era observado e avaliado por aqueles que cruzavam o seu caminho, fossem pastores vigiando os seus rebanhos ou soldados romanos em patrulha. A percepção do tempo era ditada pelo ritmo do passo e pela inclinação do sol, forçando o ser humano a uma conexão profunda com a geografia ao seu redor. Quando o dia chegava ao fim, a ansiedade por encontrar um lugar seguro para passar a noite superava qualquer cansaço, pois a escuridão trazia consigo ameaças que iam desde animais selvagens até a perda total de direção no deserto. Essa vulnerabilidade constante moldava a espiritualidade daquele povo, que via em cada chegada segura um verdadeiro milagre da providência divina. A estrutura de uma residência comum no tempo bíblico revelava muito mais do que a capacidade financeira de uma família, expondo as prioridades de uma vida focada na proximidade e na funcionalidade extrema. As casas eram construídas principalmente com tijolos de barro secos ao sol ou pedras calcárias locais, com telhados planos feitos de vigas de madeira cobertas por uma mistura compacta de ramos, palha e lama. Este telhado não servia apenas como cobertura, mas era uma extensão vital da casa, funcionando como um espaço para secar grãos, realizar orações ou até dormir durante as noites abafadas de verão. No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 4, encontramos um relato impressionante de homens que removeram parte desta cobertura para baixar um doente até Jesus, evidenciando como esses telhados eram acessíveis e, ao mesmo tempo, essenciais para a dinâmica doméstica.
O interior das habitações costumava ser escuro e fresco, com poucas e pequenas janelas, para evitar a entrada de calor excessivo e garantir a segurança contra intrusos. A organização interna era simples, consistindo muitas vezes num único compartimento onde todos os membros da família conviviam, dividindo o espaço com o que tinham de mais valioso. Em muitas casas, havia um nível ligeiramente mais baixo perto da entrada, destinado a abrigar os animais domésticos durante a noite, o que ajudava a aquecer o ambiente e protegia o gado de roubos. A mobília era escassa, composta por esteiras para dormir que eram enroladas durante o dia, algumas arcas de madeira para roupas e utensílios de cozinha feitos de barro cozido. A iluminação dependia quase exclusivamente de pequenas lâmpadas de azeite feitas de cerâmica, que emitiam uma luz tênue, mas constante, capaz de iluminar as tarefas nocturnas das mulheres e os momentos de instrução dos filhos. Viver em espaços tão reduzidos exigia uma paciência e uma cooperação que hoje seriam consideradas sobre-humanas, mas que para eles era a base da unidade familiar. O centro da casa era o local onde se preparavam os alimentos, geralmente um pequeno fogão de barro ou um espaço para a fogueira onde o fumo saía por pequenas aberturas nas paredes. A falta de privacidade era compensada por um sentido de pertença absoluto, onde cada som e cada movimento eram partilhados entre pais, filhos e, por vezes, parentes próximos. As paredes de barro, embora simples, ofereciam um isolamento térmico natural que tornava o ambiente suportável, tanto no frio das madrugadas quanto no calor intenso das tardes. Fora das casas, as ruelas estreitas funcionavam como o prolongamento do lar, onde os vizinhos trocavam ferramentas, vigiavam as crianças uns dos outros e mantinham a vigilância comunitária. Esta arquitetura da simplicidade forçava o indivíduo a olhar para fora de si mesmo, compreendendo que a sua segurança e o seu bem-estar estavam intrinsecamente ligados à solidez das relações com aqueles que viviam ao seu lado. A alimentação, na era bíblica, era o resultado de uma batalha diária contra a aridez do solo e a incerteza das chuvas, tornando cada refeição um acto de gratidão profunda. O pão era, sem dúvida, o protagonista absoluto da mesa, sendo considerado o sustento da vida e o elemento central de qualquer aliança social ou religiosa. Produzido a partir do trigo ou da cevada, o processo começava muito antes da mesa, com o trabalho exaustivo de arar a terra, semear e esperar pela colheita que dependia da vontade dos céus. As mulheres passavam horas diariamente a moer os grãos entre duas pedras pesadas, um som rítmico que marcava o início das manhãs em todas as aldeias e vilas da região. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 41, Jesus menciona precisamente este trabalho cotidiano de duas mulheres moendo no moinho, para ilustrar a normalidade da vida antes de eventos divinos. Além do pão, a dieta era composta por aquilo que a terra oferecia em cada estação, seguindo um ciclo natural de frescura e preservação que hoje se perdeu nos processos industriais. As azeitonas e o seu óleo eram essenciais não apenas para a alimentação, mas também para a higiene e iluminação, sendo o azeite um dos bens mais valorizados no comércio e na liturgia. Os legumes como lentilhas, grão-de-bico e favas forneciam a proteína necessária para os trabalhadores, enquanto os figos, as tâmaras e as uvas eram as fontes de doçura e energia rápida para as longas jornadas. A carne era uma raridade reservada para grandes festas, sacrifícios ou para a recepção de hóspedes ilustres, tornando o abate de um animal um evento comunitário de grande importância. Beber vinho diluído em água era a prática comum, servindo como uma forma de purificar a bebida e garantir a hidratação num clima onde a água pura nem sempre estava disponível ou segura para o consumo.
A refeição era o momento em que a hierarquia familiar e o respeito aos anciãos se manifestavam de forma mais clara e solene através da partilha do mesmo prato. Sentar-se à mesa não era apenas o acto de ingerir nutrientes, mas um compromisso de paz e fraternidade entre todos os presentes, onde as discussões difíceis eram resolvidas e as tradições eram passadas para as novas gerações. O sal tinha um valor simbólico e prático imenso, servindo para conservar os alimentos e selar pactos de amizade que deveriam ser duradouros e incorruptíveis. O desperdício era visto como um pecado contra a própria vida, pois todos sabiam o custo em suor e esforço que cada bocado de comida exigia para chegar ao prato. Entender a mesa bíblica é compreender um povo que vivia em dependência direta da criação, onde o sabor de um fruto ou o aroma do pão recém-cozido eram as maiores provas da bondade divina, manifestada no cotidiano. Caminhar pelas ruas de Jerusalém ou pelas vilas da Galileia no primeiro século era confrontar-se constantemente com o brilho metálico das armaduras romanas sob o sol do meio-dia. A presença da ocupação estrangeira não era apenas uma questão política abstracta, mas uma realidade física e sonora, marcada pelo bater das sandálias cravejadas dos soldados no pavimento e pelo som das ordens gritadas em latim, uma língua estranha aos ouvidos locais. A cada esquina, a águia imperial gravada nos estandartes recordava ao povo que a sua liberdade estava limitada pela vontade de um imperador distante, transformando o cotidiano num exercício de paciência e resistência silenciosa. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41, Jesus refere-se à lei da mila passos, que permitia a um soldado romano obrigar qualquer civil a carregar o seu fardo por 1000 passos, revelando o nível de submissão e o peso psicológico que aquela presença exercia sobre o cidadão comum. O sistema tributário representava a face mais dolorosa e intrusiva desta dominação, drenando os parcos recursos de famílias que já lutavam arduamente pela subsistência básica. Os publicanos, judeus que trabalhavam para o sistema romano de recolha de impostos, eram vistos como traidores da pior espécie, pois conheciam as fragilidades de cada família e utilizavam esse conhecimento para extorquir valores que muitas vezes ultrapassavam a obrigação legal. Havia impostos sobre a terra, sobre o número de pessoas em cada casa, e até sobre o transporte de mercadorias entre uma região e outra, criando um ambiente de constante vigilância e desconfiança financeira. Esta pressão econômica não apenas empobrecia as comunidades, mas também gerava um clamor espiritual e social por um libertador que pudesse desfazer o nó de dívidas e humilhação que sufocava a dignidade do povo de Israel. Dentro deste cenário de tensão, a justiça era aplicada de forma dual, onde o cidadão romano gozava de privilégios e proteções inacessíveis ao habitante local, que estava sujeito ao rigor e, muitas vezes, à arbitrariedade dos governadores provinciais. As fortalezas romanas, como a Antônia em Jerusalém, erguiam-se como sentinelas de pedra que observavam cada movimento no pátio do templo, prontas para intervir ao menor sinal de revolta ou agitação popular. A convivência com o ocupante exigia um jogo constante de adaptação, onde o cumprimento das leis civis romanas colidia frequentemente com os preceitos sagrados da fé judaica. Essa dualidade criava um ambiente de expectativa messiânica latente, onde cada gesto de Jesus ou dos líderes religiosos era analisado sob a lente da resistência política ou da submissão espiritual perante o poderio de Roma. O calendário de uma família na época bíblica não era medido apenas pelas estações do ano, mas por um ritmo de descanso e celebração que encontrava o seu auge no Shabat.
Quando as sombras se alongavam na sexta-feira à tarde, o ritmo frenético do trabalho cessava completamente, dando lugar a um silêncio reverente que envolvia toda a comunidade em torno da mesa e da oração. A sinagoga funcionava como o centro gravitacional de cada aldeia, servindo não apenas como local de culto, mas como escola primária, tribunal local e centro de assistência social para os necessitados. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, vemos Jesus participando ativamente deste costume, levantando-se para ler os rolos sagrados, o que demonstra a importância vital deste espaço para a formação intelectual e espiritual de cada homem e mulher. A educação das crianças era uma responsabilidade partilhada entre o lar e a comunidade, onde a memorização das Escrituras começava nos primeiros anos de vida, sob o olhar atento dos pais e dos mestres locais. Não se tratava apenas de um exercício acadêmico, mas de uma imersão profunda na identidade e na história de um povo que acreditava ser guiado pela mão divina através dos séculos. As histórias dos patriarcas, as leis de Moisés e as advertências dos profetas eram transmitidas oralmente com uma precisão impressionante, garantindo que mesmo os mais humildes tivessem consciência da sua herança espiritual. Este ambiente de aprendizagem constante criava uma sociedade altamente literata no que diz respeito aos textos sagrados, onde a discussão teológica era parte integrante das conversas nas praças e nos pátios das casas. 3 vezes por ano, este ritmo local expandia-se para uma escala nacional, com as grandes peregrinações a Jerusalém para as festas da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. Milhares de famílias abandonavam as suas rotinas no campo ou na cidade para enfrentar jornadas desafiantes, unindo-se num coro de cânticos que ecoavam pelas colinas da Judéia. Essas viagens funcionavam como um mecanismo de coesão social imenso, onde as diferenças regionais entre galileus e judeus se diluíam diante da visão imponente do templo e da fumaça dos sacrifícios. A experiência do sagrado não era um evento isolado de domingo, mas uma estrutura que definia o modo como se negociava no mercado, como se tratava o vizinho e como se enfrentava o sofrimento, tornando a fé a pele invisível que revestia cada aspecto da existência humana. A economia do primeiro século pulsava nas praças centrais das cidades, onde o cheiro das especiarias importadas se misturava com o odor do couro curtido e do peixe seco trazido do mar da Galileia. O mercado não era apenas um local de compra e venda, mas o ponto de encontro onde as notícias do império chegavam através dos mercadores que viajavam nas caravanas vindas do Oriente ou nos navios que atracavam em Cesareia. Ali, o uso de moedas como o denário romano, o ciclo de Tiro e as pequenas moedas de cobre locais exigiam conhecimento constante das taxas de câmbio e do valor dos metais. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 19, a exibição de uma moeda com a efígie de César ilustra como a economia e a política estavam intrinsecamente ligadas, forçando o cidadão comum a lidar com a realidade do poder romano em cada transação comercial. Os artesãos e trabalhadores manuais formavam a espinha dorsal da economia local, organizando-se em ofícios que muitas vezes eram passados de pai para filho durante várias gerações. O carpinteiro, o pedreiro, o tecelão e o oleiro não produziam apenas objetos, mas garantiam a manutenção das infraestruturas básicas de uma sociedade que dependia da durabilidade e da reparação constante. O trabalho era árduo, começando com as primeiras luzes do amanhecer e estendendo-se até ao pôr do sol, onde a remuneração de um dia de trabalho geralmente correspondia a um denário, o valor necessário para sustentar uma família de tamanho médio com o básico.
Esta realidade de sobrevivência econômica criava uma solidariedade de classe entre os trabalhadores, que dependiam uns dos outros para o intercâmbio de serviços e para a proteção contra crises de fome ou períodos de seca severa. Além do comércio de bens físicos, o mercado era um caldeirão de línguas e culturas, onde o aramaico falado no dia a dia se cruzava com o grego usado no comércio internacional e o latim da administração pública. Esta diversidade linguística permitia que as ideias circulassem com uma velocidade surpreendente, tornando as cidades da Judéia muito mais cosmopolitas do que muitas vezes imaginamos. As mulheres desempenhavam um papel fundamental na economia doméstica e local, gerindo a produção de tecidos, a venda de excedentes agrícolas e a manutenção do orçamento familiar, demonstrando uma influência que ia muito além das paredes do lar. Entender o comércio bíblico é perceber que a vida espiritual não estava separada da vida material. As balanças deveriam ser justas e os negócios deveriam refletir a integridade de quem vivia sob a lei de Deus, mesmo no meio do caos e da agitação das feiras. Viver na época bíblica significava conviver diariamente com a consciência da própria fragilidade física, pois a medicina daquele tempo era uma mistura complexa de conhecimentos botânicos, tradições ancestrais e uma profunda dependência da misericórdia divina. Sem o auxílio de antibióticos ou de uma compreensão clara sobre a higiene microscópica, uma pequena ferida ou uma febre persistente podiam transformar-se rapidamente numa sentença de morte para jovens e idosos. As cidades e aldeias eram ambientes propícios para a propagação de doenças da pele e infecções oculares, causadas pela poeira constante, pelo sol implacável e pela falta de saneamento básico como o conhecemos hoje. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 26, encontramos a descrição de uma mulher que sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem obter qualquer melhora, o que ilustra a angústia de quem buscava alívio em tratamentos que, por vezes, eram tão dolorosos quanto a própria enfermidade. O corpo humano era visto não apenas como um organismo biológico, mas como um campo de batalha entre a pureza e a impureza, onde a saúde era frequentemente associada à harmonia com os mandamentos divinos. As enfermidades que causavam o isolamento social, como a lepra, eram as mais temidas, não apenas pelo sofrimento físico, mas pelo estigma que expulsava o indivíduo do convívio familiar e religioso. O doente era obrigado a viver em cavernas ou comunidades isoladas, fora dos muros da cidade, gritando avisos de sua condição para que ninguém se aproximasse e se tornasse cerimonialmente impuro. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 12, o relato dos 10 leprosos que clamam a Jesus à distância mostra a barreira invisível, mas intransponível, que a doença criava entre o indivíduo e a sociedade. A cura, nestes casos, não era apenas um restabelecimento biológico, mas uma restauração da humanidade e dos direitos civis do sofredor. Os cuidados paliativos dependiam quase totalmente da caridade de familiares ou de ordens religiosas, e o uso de substâncias como o bálsamo de Gileade, o vinho para desinfetar feridas e o azeite para suavizar a pele eram as ferramentas principais disponíveis para os cuidadores. A figura do médico, embora respeitada em certos círculos, era frequentemente vista com cepticismo pelas camadas mais pobres, que recorriam mais prontamente aos curandeiros locais ou às orações de homens considerados santos. O conhecimento sobre o corpo era limitado, mas havia uma sabedoria prática sobre as propriedades das ervas e o ritmo de descanso necessário para a recuperação. A cegueira era uma condição extremamente comum,
muitas vezes causada por infecções não tratadas logo na infância, o que criava uma classe numerosa de mendigos que dependiam exclusivamente da generosidade de quem passava pelas portas do templo ou pelos portões das cidades. Diante de tanta precariedade, a vida era sentida com uma intensidade que o homem moderno muitas vezes esquece, e cada amanhecer sem dores era motivo para orações de gratidão fervorosas. A resiliência daqueles homens e mulheres era forjada na aceitação de que a vida era um sopro e que a saúde, mais do que uma conquista pessoal, era uma dádiva direta e constante do Criador. O ciclo da vida era marcado por cerimônias que uniam a família e a comunidade num tecido social indissociável, onde cada nascimento, casamento ou funeral servia para reafirmar as promessas de Deus para com o seu povo e a continuidade da linhagem. O nascimento de um filho, especialmente o primogênito, era celebrado como a maior das bênçãos que um casal poderia receber, representando a garantia de que o nome da família e a herança da terra seriam preservados para as gerações futuras. Desde os primeiros instantes, a criança era envolvida em rituais de consagração, como a circuncisão ao 8º dia para os meninos, conforme descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21. O ambiente doméstico era a primeira escola, onde as tradições eram ensinadas não por livros, mas pelo exemplo diário e pela narração oral das grandes intervenções divinas na história da nação. A mortalidade infantil era uma sombra constante, o que tornava a sobrevivência de cada criança um motivo de celebração comunitária e um reforço da esperança coletiva. Os casamentos representavam um momento de maior festividade social, funcionando como alianças estratégicas entre famílias que fortaleciam os laços da comunidade e garantiam a estabilidade econômica. O processo começava com um noivado, um compromisso legal tão sério que exigia um divórcio formal para ser desfeito, e culminava em festas que podiam durar uma semana inteira. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, o relato das bodas de Caná mostra como a falta de vinho seria uma vergonha social imensa para os anfitriões, evidenciando a importância da hospitalidade e da abundância nestas ocasiões. A procissão nocturna, onde o noivo buscava a noiva com tochas e cânticos, era o auge da alegria pública, transformando as ruelas escuras num cenário de luz e celebração. Nestes momentos, as tensões da ocupação romana e as dificuldades da colheita eram esquecidas, dando lugar a uma manifestação pura de cultura, música e fraternidade que unia ricos e pobres sob a mesma alegria. O fim da jornada terrena era tratado com uma solenidade que refletia a crença na dignidade do corpo e na continuidade da alma perante o Deus de Israel. O luto não era um sentimento privado e silencioso, mas uma expressão pública e intensa de dor que envolvia vizinhos, parentes e, por vezes, músicos profissionais contratados para tocar flautas e entoar lamentos. O sepultamento ocorria geralmente no mesmo dia do falecimento, devido ao clima quente, e o corpo era cuidadosamente preparado com especiarias e envolvido em faixas de linho. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33, a emoção de Jesus diante da morte de Lázaro e o choro das irmãs Marta e Maria revelam a profundidade dos laços humanos e a seriedade com que a morte era encarada. A memória dos antepassados era preservada em túmulos familiares cavados na rocha, que serviam como marcos da história daquela linhagem. Naquela sociedade, ninguém nascia, vivia ou morria sozinho. A existência individual estava sempre mergulhada no abraço protector da coletividade, tornando a vida uma jornada partilhada de fé e perseverança.